Então, vamos lá. Agora eu quero mostrar aqui, para a gente continuar, as 5 leis do sucesso, para você entender e você refletir se isso está fazendo total sentido para você, se como que está se conectando à sua visão do dia a dia. Então vamos juntos. Primeira lei do sucesso é o tempo. Depois, comunicação. Vou falar cada uma delas. Depois, organização, a terceira. Planejamento, a quarta. E controle, a quinta. Legal? Então vamos falar agora aqui de cada um? Vamos lá. Primeira delas, tempo. Quando a gente tem a visão de dominar essa questão do tempo na nossa atividade, no nosso trabalho, a gente passa a ter uma antecipação, né? A gente passa a ter até uma leveza de se sentir nesse comando, de você ter as suas atividades, de você estar dentro do seu tempo e de você dominar os seus próximos passos. Então, quando você perde essa lei aqui, que é uma lei que não tem volta, você se perdeu, você não se organizou, você perdeu, né, não se planejou, é uma consequência. O seu tempo ele vai se esvaindo pelas mãos e você chega em algum momento que você fala, e agora? Ou eu tenho que ajoelhar no milho, eu tenho que dizer que não vai rolar, que não consegui, não vou cumprir de certo prazo, e aí você perde naturalmente a sua, né, postura ali, o seu posicionamento de um profissional de alto nível. Então hoje, a gente fala muito aqui nas leis do sucesso, conectando a postura e o posicionamento desse profissional. Isso é vital, né, no sucesso desse profissional. Depois do tempo, a gente olha para o quê? A comunicação. A comunicação, eu não preciso nem dizer, né, pessoal? Ela gera clareza, ela vai conectar, ela vai gerar alinhamento, ela gera o seu posicionamento de uma maneira mais efetiva. E o melhor, a transparência. Né? Aquela história, uma informação bem conduzida, ela não tem dúvida, não tem talvez, não tem curva, né? A informação é direta e reta. Só que às vezes a gente se perde nisso, a gente vai aprimorando essa capacidade ao longo dos anos. Só que é importante você entender que você tem que se comunicar de todas as maneiras possíveis. Escrita, ou pela fala, ou o saber ouvir também é uma forma, né, de você se comunicar. Se você não presta atenção ao outro, né, você não consegue depois trazer um retorno favorável. Você saber distinguir o cenário, observando o ambiente, a comunicação também não verbal. Então tem muitas maneiras. Então a comunicação é a segunda lei do sucesso para você crescer na carreira. Legal? Depois nós vamos falar aqui sobre organização. A organização ela é vital, né? Primeiro, para minimizar o caos. Depois, para não cometer erros básicos. É como se ela fosse a nossa estrutura, né? Ela fosse o nosso patamar a nossa base, né? A nossa rocha para a gente construir a nossa casa em cima. Se você não tem organização com as suas entregas, com o que você vai fazer, com as suas atividades, suas tarefas, você se torna um profissional problemático, né? Você começa a cometer erros triviais, básicos, que às vezes é inadmissível num certo nível do jogo. Então é muito importante, ainda mais quem está nesse caminho de se tornar um controller. Então você tem que ter essa visão, né, muito bem estruturada, na sua terceira lei do sucesso. Na quarta lei, a gente fala sobre planejamento. Se você atua na área mais estratégica, na área mais organizada, na área de planejamento financeiro de uma empresa, que é a controladoria ou FP&A, e você não tem o planejamento com você como profissional, você não tem uma visão de longo prazo para o que você quer na sua vida, você às vezes não tem uma visão macro de entender se aquela empresa vai também trazer o seu desenvolvimento, a visão macro do negócio e a visão macro na sua carreira, no seu desenvolvimento, antecipar riscos, seja na empresa, seja na sua vida, ganhar tempo por você planejar as coisas e dar certo, ganhar performance por você fazer esse planejamento. Então é vital também dentro desse contexto, não é mesmo? E aí, por último, nós temos o quê? Nós temos a visão do controle, que é o que eu acho que é essencial para o profissional. O profissional, o controller, a visão que esse profissional tem, ele precisa entender como que ele faz, como que ele executa na vida dele. E aí, modelos de controle, processos, passo a passo, templates, planilhas, diferentes tipos de análise, é a visão mais técnica. E esse profissional tem que ter, eu sempre brinco, um paletó, e aqui dentro é igual o Batman, lá, o cinto, né, de utilidades ou as ferramentas para ele usar, para que não só ele tenha o controle das informações, mas ele tenha o controle do que ele vai fazer, de como ele vai implementar uma nova área, de como ele vai melhorar aquilo que já existe, como que ele migra de um sistema para um outro, como que ele muda um processo, como que ele conversa com o contador, como que ele conversa com o dono da empresa, e aí por aí vai, né? Então ele tem que ter esses modelos estruturados, né, esse passo a passo, porque isso faz toda a diferença nesse crescimento, nessa história. Legal?